Mulheres maravilhosas, hoje estamos recebendo aqui uma autoridade, vice-prefeita de São Leopoldo, que por coincidência é a minha tia, irmã da minha mãe. Tia Regina, conta um pouquinho quem é a Regina. As pessoas te conhecem muito pela rede social, mas eu acho que elas têm vontade de conhecer quem tu é, a tua essência. Porque se vocês acham ela linda, né, visivelmente notável a beleza, é porque vocês não conhecem ela de perto. A essência dela é ainda mais linda. Então agora conta pra nós um pouquinho quem tu é. Pois é, quem é a Regina? Eu sou a 8ª filha, né, de uma família grande. Nós somos 8 filhos. Sou a caçula, filha do João Batista, da Iracema. Sou mãe da Luísa e do Renato, casada com o Silvio. Mas eu acho que uma das coisas que me define eu tenho um grupo junto com minhas amigas que se chama Mulheres Solidárias, né? E eu acho que solidariedade é uma das palavras que me define, porque eu sou uma pessoa, eu sou preocupada com o que está à volta, e eu acho que isso vem muito da avó, né? Uhum. Eu falo avó, é a minha mãe, mas a avó da Bê. Que sempre nos ensinou a ter esse cuidado com as pessoas, né? De olhar para o lado, de saber. Eu me lembro que na mesa ela sempre dizia para nós, né? Olha quem está sentado do teu lado, vê se a pessoa precisa de alguma coisa, pergunta como ela está. Então a gente cresceu com esses ensinamentos de olhar realmente para as pessoas que estão na nossa volta, né? Então eu acho que isso é um pouco de quem é a Regina. Eu acho que é uma dos meus pontos, né, mais fortes da minha personalidade. Tu sabe que é muito interessante isso que tu colocou, porque muitas pessoas me perguntam também, né? Nossa, a forma que tu é, a forma que tu conduz. E isso veio da sorte que eu tive das pessoas que eu tinha na minha volta, né? Os exemplos que eu tinha de todos os meus lados eram muito fortes. E aqui falando, né, da avó e do vô que tu colocou, nossa, eu queria ver, eles não brigavam por nada, tu não via eles estressados, eu não tenho memória nenhuma deles desestabilizados. Agora, queria ver o meu vô brabo, era ele saber que alguém apareceu na porta e pediu um prato de comida e alguém negou por preguiça de fazer ou de solicitar para algum funcionário. Mas nem pensar, porque era prioridade e era quase que uma lei familiar o olhar para o outro. Sim. Como tu gostaria que te olhassem para ti. E isso a gente vê na família, né? É um olhar muito solidário, é um olhar muito bonito que a gente tem por todo mundo. E jamais poderia dar comida, tipo assim, essa comida tá sendo descartada. Vou dar essa mais ou menos. Não. Tu vai dar o que tu tá comendo. Não é para dar o que não serve mais, né? O que, ali não tá bom. E entregar com amor, né? Não era de qualquer jeito, não podia ser emburrado, não podia. Era faça o seu melhor em tudo que tu for fazer. Então, acho que tu te definiu muito bem, porque tu definiu eles também, né? E definiu, de uma certa forma, o legado que eles deixaram para uma família inteira, né? Que a gente vem, claro, tentando, melhorando, tentando deixar para os nossos também esse olhar solidário. E aí, falando um pouquinho de solidariedade, aqui hoje nós vamos falar de família, nós vamos falar de política, nós vamos falar de casa, nós vamos falar de tudo um pouco. Nós vamos falar de tia e sobrinha, nós vamos falar de tudo um pouco. E eu queria saber, assim, o que te motivou a entrar para a política? Né? O que fez? Para quem não sabe, né, a tia Regina vai explicar um pouco mais a história. Para quem olha de fora e já me perguntaram, tá, mas foi do nada? Não foi do nada. Existe uma veia política muito forte, né? O meu avô foi o primeiro prefeito de Sapucaia. Ele emancipou a nossa cidade de Sapucaia. Sim. Então, a veia tá ali, né? O sangue tá correndo. Mas da onde que veio, assim, em ti, depois de tantos anos, como empresária bem-sucedida, né? Vendeu a tua empresa, ela estabilizada, né? Não é que vendeu porque não tinha que fazer, vendi porque eu quis, porque, né, eu encerrei um ciclo bonito e de uma forma bonita. E aí, depois de um tempo, né, quando a gente vê Regina na política. Nos conta um pouquinho sobre isso. Não foi nada planejado, foi até uma surpresa para a família, para todo mundo, né? Mas o ano passado, e nunca na minha vida eu pensei em ser política. Sempre
eu não sei se às vezes filhos de políticos acabam, eu acho a política ela é muito injusta, né? Ela é um pouco cruel, assim. E eu tinha uma imagem que eu não gostava da política. Então, eu nunca tive vontade de ser política. Mas como até a Simone diz sempre, eu já era uma política, né? Mas sem partido. Então, quando veio a enchente ano passado e a gente fez todo aquele trabalho em conjunto com a cidade para ajudar as pessoas e tudo mais, eu conheci mais de perto o Eliomar e trabalhei mais com ele através da esposa dele, que eu já conhecia e que tinha o Grupo Aconchego, que a gente fazia as doações e muitos trabalhos ali para enchente juntas. E ela colocou ele para me ajudar na entrega das cozinhas que as mulheres solidárias estavam fazendo essas doações. E ele ia fazer as entregas comigo, com a Isabel, nas vilas. E a gente teve essa proximidade. Ele queria uma mulher para ser candidata junto com ele a ser vice-prefeita. E com essa aproximação, ele me fez o convite, né? E ele disse que realmente foi um convite para uma pessoa que nunca esperava ser convidada, sendo que era um cargo que muitos queriam. Existia uma disputa muito grande. E eu até então, até o dia que eu aceitei, eu achava que não existia disputa nenhuma, né? Me convidaram porque nem tinha gente para botar. Não sei lá, me convidaram porque eu acho que eu posso fazer um bom trabalho, né? Mas depois que eu entrei no universo não assim, político... Tipo, foram lá, me buscaram, eu digo no sentido de não ter ninguém, tipo, tinha muita gente querendo. Muita! E mesmo assim, te pegaram que tava lá, tipo, tá, mas eu conversei até na época com a prefeita de Sapiranga, a Karina, e eu disse para ela, eu não sabia que tantas pessoas queriam ser vice-prefeitos. Dado ser aqui em Sapiranga, tinham 26 que queriam. Daí lá em São Leopoldo também, milhares de nomes as pessoas falavam, né? E eu acho que como eu estava tão mexida com toda aquela situação e de alguma forma eu achei que eu poderia colaborar com a cidade, a gente já estava cansado de ver a cidade, São Leopoldo estava numa decadência muito grande, né? Então eu achei que eu poderia contribuir. E foi uma dupla que deu muito certo, né? Porque nós trabalhamos juntos a campanha inteira. E eu acho que o que as pessoas mais gostaram era que duas pessoas que não dependem da política. A minha vida estava estabilizada, né? Eu tinha minha formação, tenho a minha estrutura familiar. Isso foi o que mais chocou a família, né? Tipo, as pessoas... O que ela tá fazendo? Os amigos, principalmente, né? Como assim, pelo amor de Deus? Tem uma vida, né? Tu vai onde tu quer, viaja, não tem problema com o horário, tem uma liberdade, né? Mas eu acredito que é por um propósito. É difícil, não é fácil, né? Mas é por um propósito muito maior. Eu tenho essa fé que tu tem, que também vem da nossa família, né? O pai e a mãe eram pessoas que né? A gente rezava, a gente precisava ir à missa, a gente tinha toda aquela como é que é? Uma disciplina religiosa, né? Que eles nos colocavam. E em muitos momentos, assim, até mesmo na campanha, porque a campanha a gente trabalhou muito, era né? Dia e noite, assim, intensamente. Eu vou te dizer que eu cansava, e te falei isso mais uma vez, eu canso só de acompanhar os stories, imagina o que é viver. E em muitos momentos eu pensava, eu digo, gente, por que eu estou aqui? Né? Porque eu estava abrindo mão da minha família, do meu lazer, de tantas coisas. E em alguns momentos difíceis, porque dentro da política existe sempre disputa, existem atritos, existe uma parte que é mais difícil. Mais dos seus interesses. E eu sempre pensava, a tua playlist me acompanhou todos os dias, porque eu colocava de manhã... Né? Sim. Direciona. Eu colocava e pensava assim, não, Deus tem um propósito maior. Eu estou sendo um instrumento para realizar algo bom. Eu preciso focar nisso, né? Porque não era fácil
né? Não foi fácil. E agora, também, na administração também não é fácil, né? A gente encontrou uma cidade destruída, uma saúde precária, acabada, muito desatendida. Nossa, é um caos. Com toda a questão da enchente, né? Com medo da população. E para quem tem um coração bom, dói, né? Dói. Tu olhar aquilo ali, dói. Que tu sabe que não tem estrutura, que não vai conseguir, não é 2, 3 meses, sabe? Uhum. Não é em um não ano depende que vai de ser ti resolver que tu vai tudo. conseguir mudar, que por melhor que a administração que o Eliomar faça e está fazendo, ele é extremamente competente, ele é uma pessoa assim, eu sou uma admiradora do trabalho dele, porque ele é um homem correto, ele é um homem bom, ele é competente, né? Mas por mais que tudo isso, existe um tempo que a cidade foi decaindo, que acumulou. Que essa recuperação não é de um dia para o outro, né? Até pela questão financeira, que é uma cidade extremamente endividada. A forma que ela foi deixada. Mas como ele está administrando, eu tenho certeza que muito em breve, né, a gente vai ver grandes resultados. E tu sabe que quando, né, aquele choque, tipo, quem é Tia Regina? Sério, mas por quê, né? Os primeiros questionamentos que vêm. E eu escrevi, eu acho, na tua mensagem de aniversário, em algumas conversas que a gente teve nesse tempo, né, de correria e exaustão que foi a campanha, eu não tinha dúvida que algo muito grandioso tu tinha para fazer lá, né? Não tinha outra... eu sempre digo para as pessoas, a minha tia Regina, quando eu falo, alguém pergunta, eu digo, onde ela toca, ela muda. Né? Porque é uma coisa que eu sempre percebi, eu digo, vocês têm que ver a casa dela. É assim, troca o copo de lugar. Se tu chegar aqui e trocar essa caneta para cá, já fica diferente. Né? E a gente vê isso no teu trabalho também, né? O dia que tu é mão na massa, tu estava lá plantando flores, eu falei para Daniele, para minha irmã, essas flores vão ficar muito bem plantadas. Porque... Não, então as flores do parque estão lindas. Então, assim, tu é uma mulher de fazer. E eu acredito também que o fato de tu teve tão imersa dentro, né, de tudo que estava acontecendo, tu era dias e dias, né, na entrega de quando teve a enchente, que é como eu te falei antes, quando o coração é bom, ele dói, né? Ele dói de ver aquilo ali e tu pensa, não, se o convite veio, deve ter algo para eu fazer. E isso eu não tenho dúvida. Eu acredito que é difícil de fazer, porque não depende só de ti, da tua boa vontade, da tua solidariedade, dos teus valores, dos teus ensinamentos. Depende de muita coisa, né? Mesmo tendo uma pessoa do teu lado que é um baita de um parceiro competente, como tu falou do Eliomar, ainda assim tem muitas coisas, né, que bloqueiam essa... A parte pública é mais demorada, mais morosa, né? É diferente, que eu que tive uma empresa e que tu consegue modificar até mesmo no teu as governo, pessoas, né? Tu consegue escolher esse é bom nisso, esse é bom naquilo, e botar todo mundo a trabalhar junto e fazer com que as coisas andem. Tu toma uma decisão numa empresa, aquilo acontece, vamos tocar, tá decidido, agora é fazer. Não, na prefeitura é totalmente diferente, tu toma a decisão, daí vai para o jurídico, que vai para o outro, que volta para não sei quem, e vai, e volta, e vai. E aquilo, sabe, esse processo todo, ele é moroso. Claro que ele é uma proteção, né? Só que pra gente que faz tudo certo, sim, ele acaba demorando. Ele é uma proteção para as pessoas que querem fazer as coisas erradas, né? Mas a gente precisa aprender a entender esse tempo. No início, tu fica angustiado, né? Tu quer que, meu Deus, mas eu fiz tudo, agora por que isso não acontece? Não acontece porque tem que ter um edital, que tem que ficar 15 dias publicado, que empresas têm que vir, que, sabe? Não importa se tem uma pessoa que quer ali construir e tudo mais, precisa respeitar todos aqueles tempos. Burocracia, os processos, para ir só depois fazer. Para as coisas acontecerem. Mas isso dos amigos era a coisa que mais... Como assim? De todas as pessoas, quem mais ficou chocado e quem mais ficou eufórico? Amigos, familiares, todo mundo. Eufórico eu tenho até uma sugestão, né? Vamos ver se...
tu sabe que o Silvio, a minha família, a Luiz e o Renato, eles foram uns apoiadores, assim, foi muito bacana. Porque eu sempre fui uma mãe muito presente, uma esposa que tá ali, né, que eu gosto de cozinhar, eu gosto, né, da casa bonita, de receber amigos e tudo mais. E a nossa vida paralisou ali naquele período de campanha, porque eu não tinha sábado, domingo, não tinha a semana. Praticamente não estava. Eu não almoçava em casa, eu não jantava. Então eu não tinha mais rotina familiar durante esse tempo. E eles foram parceiros, sabe? Às vezes eu chegava em casa cansada. Eu não me esqueço, assim, um dia a gente teve, eu acho que umas 3 carreatas em cima de caminhão, sol, a pino, né? Tudo que tu tava super acostumada. Sim, subir e descer de caminhão. E eu cheguei em casa, assim, sabe, cansada. E tinha mais, eu acho que era um domingo, tinha mais uns 4 cultos pra gente ir. E uma agenda, assim, que ia até 11 da noite. Eu olhei pro Silvio, assim, pô, ele tinha passado o domingo só, né? Sem eu estar junto, a gente tem... Uma coisa que era totalmente fora do contexto normal de vocês. Ele fazia churrasquinho, tu vai, né? Faz alguma coisa, vai assistir um filme e tudo. Ele tinha passado o dia, né? Sem eu estar ali. E daí eu disse pra ele, tu gostaria que eu não tivesse aceito, né? Ele disse, não, eu gostaria que tu tomasse um energético e fosse pra luta. Porque tá sendo bom, vai dar certo, eu quero que vocês vençam. Então, assim, isso me motivava. Nem precisava do energético mais, né? Só as palavras dele já... Só dizer, né, que, pô, eu tô contigo. Então, eles foram... A minha família mesmo foi um excelente apoio, sabe? Mas os amigos todos ficaram muito impressionados. Porque como eu já tinha vendido, né, a minha empresa, eu estava como consteladora familiar, com um horário... um processo de e o meu atendimento relaxar, online. Né? Então, eu poderia estar na praia, podia estar em Canela, podia estar onde eu quisesse, que meu trabalho continuava. É só eu levar o computador. E de uma hora para outra vem toda essa reviravolta... mas ao mesmo tempo as pessoas diziam assim, como é que eu nunca pensei nisso? É a tua cara. Combina muito contigo. Então tinha também um pouco disso, é uma novidade, mas tem tudo a ver. E mais eufórica, a gente disse, meu Deus do céu, não acredito. Vamos ver se eu e tu achamos a mesma pessoa. Ai, quem? Essa é fácil, pelo amor de Deus. Quem? Eu acho que ela com certeza, inclusive deve estar nos assistindo. Eu acho que a tia Simone foi a pessoa que mais ficou. Sim, a Simone. Certo, né? Sim, né? Foi. E ela foi uma... A Simone, que é a minha tia, que é a irmã da minha mãe, que é a irmã da tia Regina. ela torceu muito, ela vibrou muito. Nossa, ela compartilha todas as postagens durante a campanha. O grupo da família só dá a tia Simone com as coisas da tia Regina. Ela é uma grande apoiadora, é verdade. Não, ela deve ter ficado, você imagina que ela foi... Ela foi a mais eufórica e ela não baixou a euforia, né? Ela continua muito feliz, tá? Muito disposta àquilo que tu precisa. Ela faz parte do Centro Literário de São Leopoldo. E eles estavam trocando de local para a Secretaria da Cultura, ali na Biblioteca Pública, em São Leopoldo. E ela queria muito que eu fosse, e eu tinha 2 reuniões marcadas, era às 2h30. Eu tinha reunião das 2 às 3, das 3 às 4. Aí eu digo, vou chegar às 4, começou às 2h30, né? Mas quando terminou essa reunião das 13 e pouco, eu desliguei pra lá, disse, estão aí ainda, cheguei lá, tava numa alegria que... E o pessoal também, sabe? Porque eu acho que ela passa... Sim, porque ela contagia, né? Ela passa aquela euforia dela, aquela alegria dela. É muito bom, muito bom. E, tia, tu é uma mulher que faz, né? Não é elogio meu, né? Só pra vocês olharem. Não é opinião minha, é opinião do povo mesmo, né? Tipo assim, tu é uma mulher que faz, que é onde tu te propõe a mudar, tu muda, né? Tu faz as coisas acontecer.
E tanto que a gente vê o teu posicionamento como vice-prefeita. Tem muitas cidades que ninguém sabe quem é o vice-prefeito, né? Não se sabe, não se ouve falar no vice-prefeito. Na hora lá do voto, tu até sabe, né? É santinho ainda que se chama, né? Que vem o papelzinho lá com as 2 fotinhos, mas depois nunca mais se vê. Não aconteceu na tua gestão, né? Não, tu tá sempre junto e tu está muito presente. Desde a campanha, ganharam, e tu seguiu depois da campanha com essa presença, porque eu acho que isso é muito tu, né? Se eu prometi, farei o possível para cumprir, né? Não é assim, fui lá, te prometi, agora já ganhei, vou me recolher. Não é o teu perfil. Então, assim, e a gente vê outra, e onde eu quero chegar é que, além disso, de tu não te recolher e de te manter, né, onde tu te posicionou desde o início, que é ao lado do prefeito, tu escolheu uma grande secretaria, que é a CDTEC, para dar conta, né? Então, assim, quer mais do querer fazer do que isso? E o que eu acho muito legal é que tu já foi empresária. Tu sabe o que é a vida do empresário. Tu sabe o quanto um empresário luta para manter uma empresa em pé durante muitos anos, né? Porque o nosso país oscila muito. Então, o brasileiro, o empresário, tem que estar sempre pronto para essa oscilação. Então, tu já viveu isso. Tu já viveu até grandes situações na tua empresa, quando tu tinha, que tu teve que te refazer, te reorganizar. E situações que não dependeram de ti, né? A vida criou e tu teve que te reorganizar. Quais são, assim, os planos ou ideias ou os teus objetivos para os empreendedores e para as empreendedoras que esperam, né, das ações da CDTEC, do acompanhamento de quem está à frente da CDTEC? Começando ali por né, ser uma vice-prefeita presente, eu acho que isso também tem muito a ver com essa afinidade que eu tenho, essa confiança que eu e o Eliomar temos um com o outro, né? Então, talvez por isso que a gente ande tão junto, né? Porque o prefeito é a pessoa que é a pessoa importante do cenário, né? Uhum. E às vezes os vice não sabem também se posicionar, eu acho. Então, eu consigo entender, né, ver a importância dele, me colocar como menor, como uma pessoa que pode ser um suporte, uma pessoa que pode ajudar. E eu acho que isso fica leve, daí fica leve para ele também. Uhum. Né? Então, essa parceria fica muito boa. A gente confia muito um no outro, tem essa afinidade e eu respeito muito, né? Eu acho... ontem mesmo ele tomou umas decisões importantes que depois eu fiquei em casa pensando. E hoje eu cheguei na prefeitura e digo, eu preciso dizer para ele o quão sábias foram essas atitudes. As decisões. Né? Porque é importante. Às vezes a gente, quando está no comando de muitas coisas, todos os dias tu precisa tomar muitas decisões, né? E eu acho que é bom quando alguém te diz, realmente, o que tu tá fazendo é muito bom, tá certo, né? Precisa de pessoas que tu confiem te apoiando, né? E em relação à CDTEC, foi uma escolha minha. Logo no segundo dia que nós tínhamos vencido as eleições, no primeiro dia a gente descansou, daí no segundo dia eu fui lá para conversar com ele. E ele me perguntou, tu quer ser apenas vice-prefeito ou tu quer assumir alguma secretaria? A gente não tinha conversado nunca sobre isso. Então, não disse, não trabalho com apenas. E uma das coisas que eu acho que também foi muito diferente, na política tudo se negocia. Uhum. Sabe? Eu faço isso, tu me dá aquilo. Uhum. Tem esse jogo o tempo inteiro, né? Eu quero tantos cargos. Existe uma competição e tu estava ali só para somar. E eu não pedi nada. Né? E até logo no início, quando eu aceitei, ele me disse, tem uma outra pessoa que está me pedindo milhares de coisas. Ele disse assim, tu não me pediu nada. Eu aprendi que primeiro se trabalha, né? Uhum. Eu não quero nada, eu só quero entregar o meu melhor. Aí, quando daí eu escolhi, eu disse,
Eu gostaria de ser a secretária da CDTEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico. Então, é uma secretaria grande, porque ela envolve todas essa, né? Ela envolve toda o desenvolvimento. Que sustenta, né, o desenvolvimento a tecnologia, municipal. A economia solidária. Então, ela abrange muitas áreas. Ela é uma secretaria que tem 53 funcionários e que busca o desenvolvimento da cidade. Então, o que nós estamos fazendo? Planejamentos. Né? O próprio Vinícius aqui já a gente tem conversado e é fantástico. Eu digo, eu fico... Tu tem que parar para tentar assimilar tudo. Não, né? eu digo onde é que eu estava enquanto ele descobriu tudo isso, né? Quanto ele sabe, né? Sendo que tu recém entregou o problema, né? Não. Cada vez que eu venho aqui, eu fico em choque, eu digo, não dorme, né? Lê, estuda, não sei de onde que vem tanto conhecimento, tanta coisa nova. Muito conhecimento. Né? Isso é muito bacana. E é um conhecimento direcionado, ele não te larga ler conhecimento, tu fica zureta ali, tipo, e faz sentido, né? Faz sentido. Exato, tudo. Aquilo te dá direção, te abre, dá clareza, né? Tu pensa, realmente é isso, né? Então, eu tenho conversado com muitas pessoas, nós temos ido na própria Unicinos, né? Tem sido uma grande parceira da CDTEC, onde a gente busca esse desenvolvimento de uma forma mais ampla, porque para uma cidade se desenvolver, ela precisa ser segura, ela precisa ter educação, ela precisa ter lazer, ela precisa ter a cidade precisa funcionar bem. Porque é um complexo que precisa se alinhar, né? Uma das coisas que nem a gente tem lá, o Parque Tecnológico ali da Unicinos, o Tecnocinos, um número muito grande, o número de salários mais altos da cidade está lá dentro, só que as pessoas vêm de manhã e vão embora. Então, elas recebem em São Leopoldo e gastam em outras cidades. E o que a gente precisa fazer? Que essas pessoas passem a gastar em São Leopoldo. Que São Leopoldo seja uma cidade atrativa para que elas possam morar e gastar ali. E muito mais ainda com a reforma tributária que vem, né, no início do ano e que vai mudar muito a nossa economia. É algo que as pessoas, eu acho que não estão se dando conta. E a gente vai precisar ter serviços, a gente vai precisar que o turismo seja melhor, que o nosso comércio seja melhor, que o gasto dentro da cidade... Para que a cidade seja atrativa para as pessoas virem... Para as pessoas virem consumir. Então, a gente está buscando vários planos, né, para o desenvolvimento da cidade, que a gente quer pôr em prática em breve, né? Mas nesse início, os primeiros meses a gente também precisava entender tudo, né? Por mais que a gente trabalhou demais em todas as áreas, o próprio turismo de São Leopoldo, né? A gente não sabia o que é o turismo em São Leopoldo. Então, a gente já conseguiu criar um festival de Páscoa, que futuramente, sucesso, né? E que futuramente as pessoas virão a São Leopoldo no festival de Páscoa. Então, falando em festival, deixa eu fazer uma observação aqui. A Dude deve estar se rindo, porque agora é com ela. A Dude é a que está gravando para nós o podcast. E a Dude nos informou hoje, quando ela viu, né, que a convidada, a Tia Regina, vice-prefeita de São Leopoldo, ela informou que ela é a segunda princesa da São Leopoldo Fest, né, Duda? Não, olha, sem contar a comissão que veio aqui com a Tia Regina, né? Ainda temos a presença da segunda princesa aqui nesse podcast. São Leopoldo, da São Leopoldo Fest. Faz parte da corte. Não, olha só. Não, a Dude é uma caixinha de surpresa. E aí, voltando a falar da feira, que tu estava falando da feira. Sim, foi um sucesso, foi o nosso primeiro evento de turismo, né? Depois teve também o evento da Feira do Peixe, de Páscoa, mais a peregrinação ao Padre Reus, que a CDTEC também organizou, e que foi muito elogiado por toda a organização, realmente. Minha turma é muito boa. Trabalho com pessoas competentes. Muito competentes, né? E uma surpresa também foram os servidores, né?
os que entraram conosco são pessoas da nossa confiança, mas os servidores que já estavam também receberam vocês muito bem, estão sendo, então é uma construção de um trabalho, né? E a beleza dessas feiras é que tu consegue olhar para todos, né? Tu consegue dar oportunidade para aquele microempreendedor, para o pequeno empreendedor, tu consegue trabalhar com todos, porque todo CNPJ é um empreendedor. Sim. Né? E muitas vezes as pessoas não se vê como, porque também não são vistas como. Sim. E, né, então se trabalha muito no grande empreendedor, né, no médio, e o pequeno às vezes não cresce, porque ele também não tem um olhar, né, de quem está gerenciando, conseguir olhar para todos e não só para uma metade. Então, acho que essas feiras também trazem esse olhar carinhoso para todo mundo, né? Nessa que nós criamos, a gente deu oportunidade, né, para pequenos pessoas que fazem artesanato, que vendem lanche. E a tua mãe foi lá e fez comprinhas. Sempre. Seria estranho se fosse o contrário. E também a gente tem um programa para novos MEIs, né, para as pessoas se regularizarem e que elas possam ter um acompanhamento para crescer dentro da sua empresa, né? Comece um pequeno negócio. Então, a CDTEC também está fazendo esse trabalho com os MEIs. A gente tem várias áreas atuando. É uma secretaria muito ativa, né? E falando em atividade, em correria, a gente sabe, né, que nós mulheres, a gente dá conta de muita coisa, né? Ou pelo menos tentamos. É família, são amigos, é filhos, marido, trabalho. Como que tu tá fazendo, né, de vir de uma vida de calmaria, como tu falou antes, para uma vida de muita agitação? Como é que tu tá fazendo esse equilíbrio? E eu te pergunto num formato bem inspirador, né, para outras mulheres, que a gente às vezes tem a sensação de que é só comigo, né? É só eu que corro, só eu que não dou atenção, só eu que falho, só eu que erro, só eu que não avanço. E quando a gente escuta uma outra pessoa, a gente vê que não, que todo mundo tem a correria, né? Sim. Que todo mundo tem essa agitação. Então, eu queria saber como que tu administra isso, assim, como é que tu tem feito para organizar com toda a experiência que tu tem, de ter tido uma vida agitada na época de empreendedora, depois entrou na calmaria e agora entrou numa vida mais agitada do que tu tinha antes. Quando a gente é dona da nossa empresa, tu tem aquela coisa a flexibilidade dos horários, né? Por mais que tu trabalhe bastante, mas tu tem essa flexibilidade. Eu vou te falar que nos primeiros 2, 3 meses, eu não consegui dar conta de tudo. Eu não fui na academia, eu engordei porque a minha alimentação mudou muito. Onde tu ia, alguém queria dar um lanchinho, certo? Não, na prefeitura... Essa parte deve ser boa, né? Não, e daí a gente vai, sempre estão esperando com um salgadinho, uma coisa, uma cuca. E a avó disse que não pode fazer desfeita, né? Não, eu não consigo negar nada, né? Isso aí eu aprendi ao pé da letra. Se tem um ensinamento que eu levo pra vida, é esse. Ai, não, eu digo, eu não estava brincando, eu posso ter dor de garganta, que não consegui falar, eu não perco comer apetite. Eu consigo. Eu posso estar com Covid, eu fui uma das primeiras pessoas a ter Covid ali antes da vacina. Eu não conseguia falar, mas eu sentava e comia. Não sei o que a gente tem com a comida ali. Mas, então, assim, eu não dei conta, né? No início, realmente, eu vi que eu não tinha energia para ter uma rotina. Eu não conseguia organizar uma rotina. Uhum. Porque era muita coisa junto. Não dava nem tempo de reorganizar. Então, agora eu já me reorganizei, voltei a fazer academia, vou às 6 horas na academia. Aí, chego em casa às 7h10, por aí, tomo banho, me organizo, vou trabalhar. Minha alimentação ainda não tá... Ainda tô solta, assim, sabe? Uhum. Meio que, eu mereço. Uhum. Aquela conversa furada. Mas não, é uma coisa que me incomoda. Mas com a família também, eu tô tentando regular os horários, né? É tudo muito novo ainda, né? Então, assim, pelas pessoas, teria eventos todas as noites, né? Sem parar, né?
Mas eu também preciso colocar limites, eu preciso estar em casa, as refeições sempre foram muito importantes para nós. Então, o almoçar em casa, eu vou correndo, almoço em casa, volto. Então, isso mantém um pouco da nossa rotina, né? E daí, no final do dia, quando eu saio, também eu tento não ter mais nada que... Claro, tem eventos que tu não consegue não ir, né? Que é importante que tu esteja. Mas eu tento organizar para que isso não mude também a minha rotina da família. E entra a clareza de prioridade, né? Sim. Ninguém dá conta de tudo. Que as pessoas dão conta. Quando as pessoas me perguntam como é que dá conta de tudo? Isso é uma ilusão na tua cabeça, porque eu não dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo que é importante para mim. E isso faz com que a gente tenha essa leveza. Só que quando tem mudanças, e isso a gente fala de mudança de trabalho, de gestação, né, de um bebê novo em casa, de muitas coisas que trazem essa movimentação toda, é necessário uma reorganização. E isso às vezes leva tempo, né? Até que a gente consiga se entender de novo. Mas sempre lembrar que o que é prioridade, né? Nem todo compromisso é minha responsabilidade, então alguns eu não vou. E quando a gente consegue ter essa clareza, a gente consegue se reorganizar de novo. Sim, porque senão eu não teria mais nem dia nem noite, né? Se eu aceitasse a ir a tudo. Então a gente precisa se organizar, eu preciso tempo com meus filhos, eu preciso tempo com meu marido, né? Que é a clareza que tu falou, as refeições sempre foram importantes para nós, isso é prioridade, né? Isso é ter clareza daquilo que é importante para mim e que é importante para eles também, né? Que daí a gente também tira o foco do nosso umbigo e olha, tá, mas o que eu posso ajustar que seja importante para todos e não só para mim? Isso facilita bastante quando a gente vai reorganizar. E controlar, né? O celular hoje é uma escravidão, né? Então, se tu deixa... Tá tudo nele, né? Se tu deixa o trabalho o tempo todo. Durante o dia eu não consigo olhar o WhatsApp. Daí eu chego em casa, eu tenho 50 WhatsApp para responder. Se eu ficar respondendo, eu vou ficar 2 horas, porque daí tu responde vem 3. A pessoa te responde. Aí, então, eu também me limito a um horário para fazer isso, porque senão se tu chega, tu recém chegou, tá com eles e daí tu começa a mexer e responder. É a mesma coisa que não está, né? Então a gente tem que também ter essa disciplina. Pra tudo, né? Uma época lá em casa, hoje a gente até não tem usado mais, porque a gente também acaba que se doutrina um pouco, né? A gente usava um baldinho, que era o baldinho do celular. Chegou, coloca aqui seu telefone. E aí, quando o pai e a mãe iam lá em casa, de vez em quando eu via que eles estavam demais, né? Porque tipo, lá olhando os vídeos, eu dizia... Baldinho, coloca aqui seu telefone. Aí tirava. Porque o celular ele faz isso, né? Ao mesmo tempo, né? Os amigos vão criar um grupo para se falar, então. Vamos criar um grupo para todos falar. Porque o celular, na mesma proporção que ele entrega, ele rouba, né? E aí tu tem que saber compensar se vale a entrega ou se vale o que ele tá te roubando. E agora vamos fazer uma dinâmica. Ai, que medo. Relaxa que vai ser bem legal. Que medo. A Fernanda, toda aquela criatividade com o Matheus, né? Agora é eu fico pensando, meu Deus, será que eu não fiz, eu acho que 1/3 com a Luísa. Meu Deus do céu, fez, com certeza. Mas com essa criatividade que tu tem. Pode perguntar pra eles que eu tenho absoluta certeza que tu não vai te decepcionar com a resposta. Eles vão dizer que tu não falhou em momento nenhum. Só prova disso, eu acompanhei de perto. Os filhos da tia Regina são os meus afilhados. E a Luíse é Dinda do Matheus. Então, assim, a gente, além de já ter nosso parentesco, a gente vai criando em cima mais alguns. Então, assim, ó, agora o quadro se chama E Agora, Tia? Tu vai e agora, tia? Tu vai resolver algumas situações. Me entrega aqui que eu vou ler pra ti. A criatividade é uma coisa de louco. Tô apertada nessa roupa, eu quero ir pra lá. E agora, tia? Sugeriram criar uma Secretaria Municipal da Felicidade. Quem você colocaria no comando? Pensa numa amiga, em qualquer pessoa. Alguém vai ter que gerenciar a Secretaria da Felicidade. Olha, eu acho que eu colocaria a Nicole, né? As risadas da Nicole é maravilhosa, né? A Nicole, tu aceita a Nicole? A Nicole é a minha chefe de gabinete, né? Como vice-prefeita. E as pessoas, eu acho que eles torcem para que eu não esteja quando estotar ela. Porque daí é festa. Porque daí tem a conversa rola de coisas boas e tudo que ela é uma pessoa mais... Como é que a gente diz?
Feliz. Feliz, espiritualizado, então todo mundo adora. A Nicole é aquela pessoa que ela faz com que tu não sinta que tu tá trabalhando. Verdade. Então tá, então vê lá com o prefeito Eliomar se a gente pode criar essa... Secretaria da Felicidade. Secretaria da Felicidade. É importante. Aquela pessoa que não tá bem... Dá uma passadinha na Secretaria da Felicidade. Não é só coisa boa. Eu tô quase chorando aí. Aí vai lá, e daí a Nicole vai dar um jeito, vai resolver. Porque uma das coisas que eu acho muito importante é a gente estar bem e feliz. Isso, eu não consigo trabalhar com pessoas emburradas, mal-humoradas, que estão sempre, sabe, que a vida é pesada. Eu acho que a pessoa precisa se resolver. Hoje o mundo tem tantas terapias, tantas formas de tu evoluir, que tu só não evolui se não quer, né? Isso é do tempo lá, antigamente, que terapia era um problema. Meu Deus. A própria constelação familiar é uma bênção. Onde é que eu assino embaixo aí? Porque é exatamente isso. E é aquela coisa de que entender que o mundo não precisa suportar os teus problemas, porque todo mundo tem os seus, a gente precisa aprender a resolver. E ter o entendimento, antes eu estava conversando aqui, falando sobre que as pessoas, né, o Instagram é uma mentira, o Instagram... É tu que cria uma ilusão, porque tu sabe que as pessoas que estão ali, elas são reais e são normais. Então elas vão ter dias bons e dias ruins. Só que ninguém vai abrir a câmera para brigar com seu marido, para mostrar uma dificuldade, para mostrar, sei lá, entendeu? Até uma infantilidade achar que existe esse mundo perfeito, Exato, né? Sabe? Então, que o mundo do outro é perfeito, né? Então, quando tu tem essa visão, quem tá criando essa mentira, essa enganação, é tu, porque é tu que tá aceitando acreditar naquilo que a tua cabeça tá formando. Porque a realidade, nós somos adultos para saber de que todo mundo tem os seus problemas. Qual é o diferencial? O diferencial é o quanto tu está bem para poder resolvê-los. Verdade. Né? Então, assim, entender que o mundo não tem culpa disso. E quando a gente tá bem, e falando, né, como é bom trabalhar com gente feliz, com gente que tá bem. Porque até no problema ela acha uma coisa engraçada, né? É tão bom aquela pessoa então, que tu não sabe se tu ri do problema dela, se tu ri dela, se tu ajuda. Eu vou te dizer uma frase da nossa secretária da Felicidade. Ela diz, tudo é bom. Às vezes acontece uma coisa ruim, que daí a gente vai, mas olha isso aqui. Ela olha pra mim, tudo é bom. Aí passa um tempinho, as coisas mudam e tu olha, realmente, foi bom que aquilo aconteceu. Então, isso é uma das frases que a Nicole me ensinou, que eu não sabia. Que eu não pensava dessa forma, né? Não que eu não pensasse dessa forma, mas agora acontece qualquer coisa, eu digo, tudo é bom. Não, e é o entendimento de que a gente ter a consciência de que existe 3 tempos, né? O nosso tempo, o tempo real e o tempo de Deus. E a gente enxerga tudo sobre o nosso tempo. Né? A gente quer agora, quer imediatismo, deu errado, é um desespero. Aí vem o tempo real, né? Que é o que nós estávamos falando. As coisas precisam de um processo, elas precisam de um andamento, e não é sobre aquilo que a gente quer, é sobre aquilo que precisa ser feito para acontecer. Precisa ser respeitado. E aí entra o tudo é bom, né? Que é o tempo de Deus. Que quando tu olha de novo, realmente, né? Eu estava olhando com o meu tempo, e no tempo de Deus as coisas saem bem mais perfeitas. E agora, tia? E agora, tia? Chega uma reclamação dizendo que o café servido na prefeitura é muito fraco e querem criar uma comissão especial do café forte. Acho justo, né? Ai, café é fraco, ninguém merece. Resolve essa situação. Como é que tu... Fala aí com o pessoal que tá ali, ó, tua comissão reclamando do café fraco. Como é que tu faz? Pessoal, vamos ter paciência. Olha, gente, com o preço do café hoje, a gente tem que agradecer que nós temos café. Então, um cafezinho fraco tá sendo maravilhoso. Se contente com um cafezinho fraco. Porque não tá fácil. E é pelo preço que ele tá sendo mais diluído. É verdade. Melhor ter um cafezinho fraco do que não ter. Vai, pega outro aí. E agora, tia, querem nomear uma rua com o nome do teu prato favorito. Qual seria o nome dessa rua? Olha, a comida japonesa pra mim é uma coisa que eu amo, né? Sashimi, o nome da rua.
Literalmente, no sashimi, que eu gosto muito mais do que sushi. Eu acho que seria isso. Anota aí, Nicole, porque vai fazer ela feliz. Anota aí na tua secretária. Tu me pega outro. E agora, tia? Um cidadão sugeriu que todos os carros oficiais fossem substituídos por bicicleta. Você concorda? É ruim, não é, né? Porque nós mulheres é sempre bom conciliar duas coisas. Acho que eu não concordo muito. Já fazia o exercício. Eu sou uma pessoa que eu acho o exercício fundamental. Mas um pra saco, gente né? tá bem. Tamo junto, tá Mas eu não sou apaixonada, eu não sou aquela pessoa, eu amo fazer exercício, eu vou fazer 2 vezes no dia. Não, eu vou lá, eu faço, precisa ser feito, porque eu sei que é importante pra minha saúde. Então tu ia andar 5 quadras. Eu quero ter mobilidade para levantar, sentar quando for mais velho, para movimentar. Mas não sou aquela pessoa que ama. Então, o carro oficial para bicicleta. Acho que não. Não rolou. Não tá aprovado. A gente pode deixar para quem gostou, né? Quem dá quiser, a opção de quiser trocar, ok. Mas para mim. Não, mas tu continua com o carro oficial. Até pela praticidade, pela agilidade de. Senão não vai conseguir cumprir a agenda. Não. Essa é a justificativa, gente. Caso contrário. E a agenda é intensa. Senão não vai cumprir a agenda, vai chegar suado. E agora, tia? Sugeriram substituir reuniões políticas formais por rodas de conversa com pizza. É uma boa ideia? É uma excelente ideia. A ideia é boa. Se vai dar certo. Eu acho que as coisas podem ser muito mais leves, né? Sim. Eu acho que as pessoas que complicam muito tudo. E o meio político, ele é complicadinho. Ele existe uma disputa muito grande, se diz sempre que não existe espaço vazio na política, né? Ele é ocupado rapidamente por outra pessoa, porque as pessoas estão sempre articulando, sempre planejando. E é uma das coisas que eu não quero, sabe? Que eu tenho bem claro para mim que eu não quero viver essa disputa constante, essa guerra. Eu acho que isso é um preço muito alto. Então, se eu vou ser uma política diferente, se eu faço uma nova política, talvez. Mas eu não quero viver esse mundo, sabe? Porque isso rouba a tua paz, né? Sim. E paz é quando tu entende que as tuas atitudes não devem ser reativas às atitudes dos outros. Então, mesmo que tu entenda que a política, ela é um meio onde as pessoas articulam, ainda assim tu ter consciência de que tudo bem que todo mundo está articulando, mas eu não vou articular. Né? E isso é autoconhecimento, isso é paz. É saber que mesmo que vocês estão fazendo, eu não vou fazer, porque se rouba a minha paz, me custa caro demais. É bem por aí. Eu acho que existe, sim, dentro, né? Tu precisa de negociações, tu precisa de muitas coisas, e isso na vida, né? Tu precisa com a família, com amigos, com tudo. Não é sobre estratégia, sobre avançar, né? Mas é sobre fazer os outros essa disputa constante, né? No meio político existe uma disputa constante. As pessoas estão pensando já nas eleições de 2026 e futuramente 2028. Não estão vivendo hoje. O meio político está todo articulado pensando nas próximas eleições de deputados e governador. Só que eu acho isso tão cansativo o tempo inteiro, essa negociação, sabe? Se eu fizer isso, eu vou chegar aqui, se eu fizer não sei o quê, eu vou estar lá, tá sempre. Trabalha. Só faz. Cumpre aquilo que tu... E uma das coisas que tu falou... Os teus resultados te levam até lá, né? Aquilo da tua palavra, aquilo que tu disse, da que tu cumprir, eu nunca vou dizer que eu vou fazer algo que eu não consiga fazer. Não vai, as pessoas podem, e então é um nível de confiança muito diferente, né, que tu estabelece. E a política que hoje todo mundo tá querendo, né? Uma política limpa, uma política humana. Eu acho que o que talvez impressionou também as pessoas que a gente conhece, que ficaram impressionadas de eu entrar para a política, é justamente também isso, sabe? Tu não ter essa pretensão de almejar o poder, não, tu quer ir lá
fazer as coisas ficarem melhor. Tu quer trabalhar para melhorar a tua cidade, como um propósito de vida mesmo. Tu teve um nível de aceitação muito forte, né? Das pessoas, assim, e eu falo pelo que a gente vê e pelo que eu vejo as pessoas, né? Falam para nós também. E isso veio, eu acho que muito desse teu olhar humano, sabe? Porque as pessoas, elas conseguem ver, né? O que é bom, o que é transparente. Às vezes elas se cegam para algumas coisas, sim, né? Que elas tá nítido para alguns, para outros não. Mas a tua transparência no que tu falou, né? Eu não vou falar uma coisa que eu não vou fazer. Eu acho que foi muito claro, sabe? A forma que tu agia. E eu acho que foi esse teu lado humano que conquistou as pessoas, né? Elas estavam com sede de uma política, tipo, olha pra mim, sabe? Mas me olha nos olhos, né? Não me entrega só o teu santinho, não tenta me comprar meu voto, não tenta, né? Não venham hoje não aqui tinha uma negociação, e né? eu sumo, né? Depois das eleições, né? Eu acho que tem essa, eu acho que teve sim uma aceitação muito grande e eu cresci politicamente muito rápido, né? Por tão pouco tempo. Mas eu acredito em função realmente dessa postura diferente ou nova postura, né? Que muitos políticos têm, não sou a única pessoa a ter, né? Mas que as pessoas estavam tão acostumadas com aquela velha política, com aquelas pessoas que tu não confia, que vem aqui e te diz uma coisa, no outro dia. Até teve uma das reuniões que eu tive com alguns lojistas do centro de São Leopoldo e daí eles eram lojistas de lojas mais populares e eles queriam colocar manequins na calçada. Aí eles vieram nessa reunião e eu disse, olha, isso não é possível, a lei não permite, né? Porque a gente não tem como fiscalizar. Mas é só nós que... Eu disse, não, a lei é para todos. Se tu pode botar o teu manequim, o dono da agropecuária pode botar a ração, o outro pode botar o tijolo, todo mundo vai poder botar. E a gente não vai ter esse controle, nossas calçadas vão virar, então não pode. E daí eles me olharam e disseram assim, em outras vezes eles iriam mandar a gente vir 10 vezes aqui que eles iam tentar, sabendo que não poderiam. Daí ela disse assim, eu fiquei tão feliz em tu ser verdadeira e nos dizer que não dá. Eu digo, não, me diz, eu ainda disse, posso tentar te ajudar vocês de outras formas, em outras questões, né? Mas nessa a lei não permite. Então, assim, tu dizer a verdade, às vezes até impressiona. Até o não traz credibilidade, né? Que é tu dizer não pode. Sabe, se fosse um outro político, ia dizer, não, nós vamos ver, volta daqui a não sei... de todas as formas não sei o que, volta de novo, vem. E daí a pessoa vai e volta e não resolve, né? Então, eu acho que até realmente quando tu diz isso eu não consigo, isso não vai ser feito, né, com a verdade, as pessoas entendem e elas vão para o próximo passo, né? E te admiram, né? A postura que tu teve de logo falar, claro, com educação, né, com jeito, de que isso eu não posso te ajudar, né? Ao invés de ficar enrolando. Vamos fazer uma nova situação aí, vamos ver. E agora, tia? Último, e agora, tia? Adorei, agora, tia. E agora, tia? Se inventasse um feriado em sua homenagem, o que seria obrigatório fazer nesse dia? Comer sushi. Obrigatório era não ter regra, fazer cada um o que quisesse, né? Mas daí ia virar bagunça. No outro dia tu ia trabalhar naquela prefeitura sem parar. Porque daí tu virou bagunça? Como não ter regra? Não ter regra no feriado. Não é pra fazer o que fazer no feriado? Deixa eu ler de novo, se eu não entendi, ou tu... Se não é o que você... Se inventasse um feriado na tua homenagem, o que seria obrigatório fazer nesse dia? Não, no sentido assim, ó. Seria obrigatório ir pra academia. Que não, né? Não seria. Não. Seria obrigatório servirem sashimi pra todo mundo. Seria obrigatório ter sorvete de graça por 5 horas, entendeu? Pois eu acho que seria obrigatório cada um poder escolher o que quisesse fazer. E poder... Dentro da lei, né? Vamos deixar claro aqui que nós estamos falando de sim, não, dentro claro. Da lei. Mas o que eu quero dizer, se eu quero dormir, se pra ti é importante ela dormir... Ela quer dizer dormir, mas ela tá com vergonha. Mas eu não sou uma pessoa que dorme... Não, eu acordo cedo, né? Não, quem vai pra academia às 6 da manhã. Aí não.
Mas eu vou te falar. Conheci o Silvio às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu ia querer dormir nesse... Mas o meu biorritmo, eu sempre acordei muito cedo. Teu relógio biológico. Meu relógio biológico Te desperta antes. E durmo cedo, né? Tá, então uma coisa que tu gosta de fazer. Tem tanta coisa que eu gosto de fazer, mas eu acho que não pode ser imposto. Por isso que eu digo, não, nada poderia ser imposto. Tá. Se tu quer comer... Seria um dia que todo mundo pode ser feliz dentro do que quer, entendi. Se tu quer comer, pode comer no dia do feriado dela. Se quiser dormir, pode dormir. Entendi. Se um outro quiser andar de bicicleta o dia inteiro, anda de bicicleta. O outro quer andar de moto, ele anda de moto. O outro quer ficar sentado na frente da casa. Eu já ia pensar uma coisa pra todo mundo. Tu foi muito generosa. Não. Eu ia pensar uma coisa boa, mas vai geral, tipo assim. A felicidade é muito diferente pra nós é comer sashimi, né? A outra pessoa ia querer... não come... Não gosta de comida japonesa. Tá, então todo mundo pode fazer o que quer dentro da lei. Não é só fazendo tudo que quer também. Não, e tudo que quer é a família respeitar, né? Um gosta de dormir, o outro quer ver filme o dia inteiro, o outro quer... Sei lá, jogar bola. Esse feriado ia ser bem organizadinho. Tem que fazer o que tu quer, mas tu não pode atrapalhar o outro. Porque senão só um faz o que quer, né? Os outros tem que agradar. Tia, estamos chegando ao final do nosso episódio, que foi muito bom. E a gente teria muita coisa pra falar, né? Desde uma vida inteira, de contos de família, até agora no ramo de empresária, que a tia Regina tem uma experiência enorme, né? Que pincelou bem pincelado aqui. O histórico que ela já tem dentro da vida política, que também já tá com, né? Já daria um bom livro, né? Então, assim, nós teremos muito assunto, mas tem que chegar ao final. E antes de chegar ao final, eu quero te agradecer por ter ajustado a tua agenda, né? Que a gente sabe que não é fácil. Mas mesmo assim, tu te organizou na hora que eu convidei, tu já disse que sim, que estaria aqui. O nosso objetivo é sempre inspirar outras mulheres inquietas, né? Com a nossa história, com o nosso conhecimento, sempre compartilhando, para a gente fazer aquilo que a gente aprendeu e que faz parte dos nossos valores, que é somar. Então eu gostaria de te entregar um presente. Ai, que linda! É uma canequinha para te tomar o teu chá, o teu cafezinho e lembrar que tu é uma mulher forte e que tu faz parte dessa história, né, que nós estamos construindo das mulheres inquietas. Linda, linda, muito obrigada. E eu quero te agradecer, né? A Fernanda é aquela sobrinha querida e que se desenvolveu tanto emocionalmente na tua vida, na tua história familiar, né? No teu casamento, com o Matheus, que é tão lindo ver esse crescimento e ver que é possível, né? A gente conseguir conciliar trabalho, cuidar dos filhos, ser uma boa mãe, ser uma esposa, cuidar de nós mesmas. E para quem não consegue fazer isso, a Fernanda é uma pessoa que pode ensinar, pode ajudar. E eu tô saindo de um gripão. E tu foi muito importante nessa minha nova carreira política, né? A Fernanda me ajudou muito na campanha, em muitos momentos difíceis. Eu ligava para ela e ela conversava comigo 1 hora, 1 hora e meia. Eu digo, pelo amor de Deus, eu preciso entender tudo isso que... Então, tu foi muita luz para mim, com a tua clareza de raciocínio, com esse olhar tão afinado, né, para as questões. Mais ou menos, eu acho que mais ou menos não, tu tá no lugar certo aqui com o Vinícius, né? Porque tu tem essa clareza também. A gente te fala uma questão, meu Deus, tu explica, tu nos mostra um caminho que talvez a gente sozinha não conseguisse ver. Então, foi muito importante nessa jornada, sou muito grata a ti. E muito feliz, né, de ter essa sobrinha linda aqui que motiva tantas mulheres a viver melhor, a ter uma vida com mais qualidade. Então, muito obrigada. Pode chorar aqui no podcast. Agora tu falou isso aí e eu me lembrei de algumas vezes que tu me falou, e aí eu quero falar sobre a verdade, que é algo que a gente já disse, né? De que às vezes a gente olha de fora e pensa, tá, mas a vida daquela pessoa é assim mesmo, né?
E a tia Regina e outras pessoas próximas a mim, várias vezes já vieram falar, fulano me perguntou se Fernanda é assim mesmo, né? Ela é feliz, é assim mesmo, o casamento é assim, o filho é assim. E a tia Regina, né, sempre me fala assim, é exatamente como vocês estão vendo lá. E a tia Regina, nós vamos deixar o arroba dela aqui, da mesma forma. Então, que vocês se inspirem em mulheres que aprenderam a se reorganizar, né? Mulheres que não estão totalmente organizadas, porque se nós estamos aqui nesse mundo é porque nós ainda não evoluímos, nós estamos em evolução. Mas para isso é muito importante que a gente saiba para quem estender a mão, né? Para quem a gente pode pedir ajuda ou quem a gente pode ajudar. Porque ninguém é tão inteligente que não possa ser ajudado e nem tão, tão fraco que não possa ajudar alguém. Então, este é o nosso objetivo nas Mulheres Inquietas, que a gente tenha essa rede de apoio e que a gente se inspire em pessoas de verdade. Só que pessoas de verdade também têm suas dificuldades. Pessoas de verdade também têm os seus perrengues, que nem sempre vão ser mostrados na rede social. Ah, porque não quer? Não, porque às vezes não dá tempo. E também tu não vai abrir o teu celular e fazer uma live na hora que tu tá discutindo com teu marido ou na hora que tu tá reajustando alguma coisa em casa. Mas a gente entender que sim, é possível ser feliz, né? E que pessoas felizes são companhias muito mais agradáveis. Muito. Tem como a gente dar conta de tudo? Não. Mas tem como eu dar conta de tudo que é prioridade para mim? Sim. O restante a gente administra. E a gente não pode, né, Fernanda, Dúdia, ficar com os mesmos problemas a vida inteira, né? Tem pessoas que carregam o mesmo problema a vida inteira, brigam com o marido a vida inteira, não se dá com a mãe, não se dá com não sei quem mais, sempre naquele mesmo ciclo. Não, a gente precisa mudar os problemas, mudar as fases, né? Que é o que a gente chama de sair da zona de conforto. Porque aí que está a nossa evolução. Problema todos nós temos, o que nos diferencia é a forma que nós nos posicionamos diante a esses problemas, né? Com acomodação, com revolta, né? Ou com a mudança, eu preciso mudar isso não está funcionando na minha vida. E a gente só alcança o amor próprio é muito importante, porque daí eu tenho entendimento do que realmente é o amor e eu não fico sobre os conceitos dos outros, quando a gente sobe essa escadinha, que ela traz o que tu falou, né? Que é esse olhar da autoaceitação, do autorrespeito, né, de o autoconceito, de olhar o que hoje eu carrego que é meu e outras coisas que eu carrego simplesmente porque eu carrego um peso de brigas que não tem mais motivo, de situações que não tem porquê, e aí tu fica vivendo uma vida inteira dentro daquele ciclo porque tu não para olhar com carinho naquilo. Às vezes tem um aprendizado, como diz a Nicole, nossa secretária da Felicidade, né? Como é que é? Tudo é bom? Tudo é bom. Tudo é bom. Tu só tem que, né? E dentro do tudo é bom vai ter problemas. E aí tu tem que olhar aquilo ali. Às vezes tu tem que tirar um pouquinho do problema. Olha, isso aqui eu não consigo resolver agora. Solta. E daqui a um pouco ele vai se resolver sozinho. Eu quero falar mais uma coisa. Nós vamos estender mais um pouquinho. Só quero que tu fale um pouquinho do teu projeto das Mulheres Solidárias. Né? A gente falou que uma característica forte tua é a solidariedade. Eu queria que tu falasse um pouquinho para as mulheres, para as minhas inquietas lovers, e até para estender o convite para elas, apesar de que assim, a gente vende que é uma loucura, né? Se quer ir no evento, na janta, é 1, 2, 3, acabou os ingressos. Fala um pouquinho para nós sobre esse teu lado que começou antes, não tem nada a ver, né, com o teu lado político. Isso aí já é uma história de vocês, um grupo as mulheres solidárias, não, esse trabalho já começou lá na casa com o pai e com a mãe, né, que eles tinham na ação social da igreja, um trabalho voluntário muito grande, depois faziam parte, fundaram um clube de mães também, e tinha uma associação para idosos. Eles sempre trabalharam muito em prol da comunidade, a gente sempre trabalhou junto, né? Os filhos acabavam ajudando em todos esses projetos, e até mesmo depois que a avó faleceu, eu e a tua mãe continuamos com o projeto da ação social lá, que todos os anos a gente conseguia em torno de 350 madrinhas, né? Para as crianças no Natal, onde tu vestia uma criança, trazia um brinquedo, vestia e calçava e ainda um brinquedo. Então é algo que sempre esteve presente na nossa vida. Em 2017, e eu tenho amigas de infância, que são minhas amigas até hoje,
E tenho novas amigas, novas que eu digo há 15 anos, há 20. E eu resolvi juntar elas para fazer um evento. Tu estava nesse primeiro evento, né? Que foi a primeira pizza solidária. Para que a gente tirasse parte do valor do jantar para que nós fizéssemos uma doação. E foi muito bem aceito pelo grupo. E a gente quis fazer o segundo. No primeiro, nós somos 27 mulheres, que foi na primeira janta na minha casa. Daí, no segundo, a Lúcia da Vila Antonieta já ofereceu que ela tinha esse espaço de festa. Daí, nós já fomos 43, eu acho. Aí, no terceiro, nós já estávamos em 70. A Lúcia também, né? Eu me lembro que depois eu trabalhei vendendo rifa, mas tinha bastante gente. Não, depois na Lúcia a lotação máxima era 168. A gente não podia vender mais que 168, porque não tinha 169 cadeiras, só tinha 168. E nós vendíamos 168. Daí a gente vendia 172, 170. Porque sabia que alguém ia faltar. Que 2 ou 3 iam faltar. E a gente corria esse risco, porque é impressionante que elas não faltam nesse jantar. É uma coisa... até porque quem vai faltar, bota a venda, o convite, e sempre tem uma lista de espera. E então a gente fez até 2019, final de 2019, na Vila Antonieta, lá na Lúcia. E com a pandemia a gente parou naquele ano, em 2020. E em 2021 nós voltamos, né, novamente, mas daí já no Tênis Clube em São Leopoldo. Daí já cabiam mais mulheres. Então nós somos 330 mulheres em cada evento. E é impressionante porque é um evento que lota. E com a renda do evento nós reformamos entidades beneficentes. Então a gente transforma os ambientes por onde a gente... Então a gente já fez para a PAI. Hoje mesmo nós fomos visitar na PAI. Nós fizemos lá, compramos aparelhos novos de fisioterapia para eles, fizemos um armário grande que eles precisavam para armazenar e para as outras entidades também. Então a gente reforma banheiro, reforma aquilo que eles estiverem precisando, compra ar-condicionado, compra computador, né? Então a gente faz essa transformação nessas entidades com a renda do evento. Então cada evento é para uma entidade beneficente. E a gente leva essa entidade para apresentar no evento e tudo mais. Então, a gente acaba botando um holofote nessa entidade, onde mais pessoas possam conhecer e ajudar. E tem dado muito certo, né? Esse evento. E agora nós tivemos semana passada, que foi um sucesso. E é isso. Eu fiz questão de falar, porque isso eu acho que mostra muito quem tu é, que foi o que eu solicitei no início ali, te pedi, né? Começa falando quem tu é, te apresenta. Então, isso traz muito da Regina, né? E não da vice-prefeita. Isso é a Regina. E serve também muito de inspiração para outras mulheres. O grupo da Tia Regina são mulheres empresárias que fazem um monte de coisa, dão conta de um monte de coisa, e ainda assim elas tiram um tempo para se doar. E então, quantas pessoas têm amigas também que pode, né, às vezes, criar um grupo na sua cidade. Exatamente, esse grupo... poderia ser um modelo para várias cidades, né? Ele vira um modelo para que possa ser produzido em várias cidades. Então, sim, agora nós vamos ao final. De novo, quero te agradecer e quero pedir que tu deixe uma mensagem para as mulheres inquietas e fale o teu @ para que elas possam acompanhar o teu trabalho, para que elas possam saber da tua constelação, para que elas possam olhar a tua vida. Eu não falei quase da constelação, né, Fernanda? Eu sou consteladora, vou falar bem rapidinho. Tá. Consteladora familiar, depois que eu vendi a minha empresa, eu decidi, porque a constelação me ajudou muito, e passei a fiz um curso, me tornei consteladora familiar e passei a fazer os atendimentos. E eu estava, né, com a campanha e com tudo mais, eu não consegui mais atender. Então, às vezes eu tentava marcar, mas assim, para daqui a um mês, e a pessoa, quando ela busca terapia, ela quer para... Agora. Ela decidiu, é agora. Então, eu acabei me afastando, né? Semana passada eu constelei, porque uma pessoa me pediu e insistiu se eu pudesse atender e ia ter o feriado. Eu digo, então eu te atendo no feriado. E aquilo me fez tão bem, e o grupo que participa das constelações também, que é do Brasil inteiro,
E eu digo, não, eu preciso voltar a atender, porque é uma coisa que me faz muito bem, né? Eu preciso fazer uma constelação por semana, porque a gente se trabalha, a constelação ela te ensina a ver o teu verdadeiro lugar em determinadas situações. Então, na família a gente tem, dentro da própria família a gente tem vários lugares, né? A Regina mãe tem um posicionamento, a Regina filha tem que ter outro, a Regina esposa tem que ter outro. Então, a gente precisa entender esses diversos lugares que a gente ocupa e a constelação te auxilia muito em tudo isso. O que mais que eu ia dizer da que tu gosta muito da constelação? Não, eu gosto porque eu acho que ela inclui... constelação, chama ela, sim, que ela quer fazer uma por semana. Aonde ela vai ter tempo, a gente não sabe, mas ela vai... Vou tentar. E quero que tu deixe teu arroba depois. E o meu arroba é @Regina Oliveira Caetano. E eu acho que é isso. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu quero só que tu finalize deixando uma mensagem para as mulheres inquietas, seja de autoconhecimento, seja de se mover, seja de criar um grupo para elas. Deixa um recado para essas mulheres que nos ouviram até agora e que, a partir de agora, já estão se inspirando em ti também. Eu acho que a gente precisa descobrir aquilo que realmente te faz feliz e aquilo que é importante, as tuas prioridades. Né? Eu sei que hoje, no meio de toda essa rotina enlouquecida, a minha família é uma prioridade para mim. Então a gente começa a entender isso, eu não abro mão. Isso eu preciso, porque senão eu não vou estar bem. Então, dentro de tudo isso, o que vem depois? Eu preciso estar bem, eu preciso ter saúde. Não adianta eu trabalhar enlouquecidamente e adoecer. Então, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem emocionalmente para que eu tenha boas atitudes, para que eu tenha que os meus movimentos sejam bons, né? Uma pessoa feliz, o que ela é? Ela é resultado de várias, né, de uma saúde mental, física, emocional. Quanto melhor tu tiver, assim, melhor as tuas decisões na tua vida e no teu trabalho, em todas as situações. Então, eu acho que a gente precisa descobrir as nossas prioridades e trabalhar isso. E ir em busca. E quem não consegue trabalhar isso, busca a Fernanda, né? Que é a pessoa ideal. Que é a pessoa ideal para ajudar. E é direta, né? Sem enrolação, Sem enrolação. Então, chegamos ao final de mais um podcast. Se tu ainda não está inscrita, não esqueça de se inscrever. E quero lembrar vocês que o nosso podcast ele está repaginado. E quem fez isso foi a arquiteta Damiana Campanhol. Ela cuida da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho e do nosso dinheiro. Então, se tu quer mudar um pouquinho a tua casa, entre em contato com ela, que ela vai fazer um precinho maravilhoso para vocês. Um beijo, fiquem com Deus.